A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Uma das coisas mais difíceis para um pastor fazer é chegar na igreja de outro pastor e pregar corretivamente, pregar corrigindo. Eu acho praticamente impossível um pastor chegar em outra igreja e pregar aquelas pregações duras, sabe, chamando a atenção. É praticamente impossível. Pastor, pois eu vejo direto gente na minha igreja pregando e batendo na igreja. É porque não é pastor. Pode ser evangelista, pode ser pregoeiro da palavra, mas pastor mesmo não. Porque para nós pastores, chegar na igreja de outro pastor e corrigir a igreja de outro pastor é o equivalente a você chegar na casa de outra pessoa e corrigir o filho da outra pessoa. É inconcebível. Por quê? Porque nós, pastores, nós sabemos o trabalho que dá. Ir atrás, ajudar, acolher, levantar. Então a gente tem um máximo de carinho. Por exemplo, eu com as ovelhas que o Senhor me confiou, eu tenho o máximo de carinho, mas não passo a mão na cabeça. Erros eu corrijo, porque essa é a minha responsabilidade. Mas também eu levo no hospital se precisar de madrugada. Eu dou compra se estiver passando dificuldade, ajudo a pagar as dívidas se estiver passando dificuldade, desemprego, essas coisas. Eu não estou dizendo isso aqui para me gloriar, não. Eu estou dizendo porque eu faço, tá? Os meus membros são tudo inscritos no meu canal e eles sabem do que eu estou falando, tá? Então, é como um filho. E da mesma forma que eu não gosto de ninguém corrigindo os meus filhos, porque eu sei corrigir, eu não gosto que venha nenhum outro pastor e venha bater, pregar pecado na cara da minha igreja. Até porque quem conhece melhor a minha igreja sou eu que cuido dela, né? Então, é inconcebível um pastor chegar na igreja de outro pastor e corrigir, tá? Porque quem correu atrás das ovelhas que Deus me confiou foi eu. É eu que cuido, é eu que zelo, é eu que oro por elas. Por isso que eu não convido gente para pregar, porque a maioria desses pregadores que estão fazendo fama hoje é só batendo. Mas pergunta se vai fazer uma visita a alguém, levar uma cesta básica para alguém. É só para bater, se acharem os santos e arrebentar com os pequenos. Então na nossa igreja não vem. Um pastor pregar na minha igreja e ele falar tantinho assim mal da igreja, é a primeira e a última vez, tá? Quem corrige a igreja é o pastor da igreja. O pastor responsável pela igreja. Mas não é sobre correção que eu vou falar, não. É só para que você entenda a dificuldade que Deus me colocou. Eu fui numa igreja e eu percebi que eu ia pregar. Antes de ir, né? Eu percebi que eu ia pregar, assim, sabe? Então eu em casa peguei um texto, li, comecei ali a meditar, a esquadrinhar no meu coração uma palavra, porque o jeito que Deus me usa não é com anotações, não é com esboço. Eu vejo a palavra e Deus ministra ao meu coração e o Espírito vai me levando e graças a Deus tem sido assim, tem sido benção. Preparei uma palavra no meu coração, senti que ia pregar. Irmãos, e aconteceu uma coisa incrível lá. Estou sentado ali em espírito de oração, quando faltava cerca de 10 minutos para pregar a palavra. Eu não sabia que eu ia pregar a palavra ainda, porque tinha muitos obreiros. O Espírito Santo falou para mim assim, olha, necessário vos é nascer de novo. Aí eu respirei fundo, eu falei, não, Senhor, não. Necessário vos é nascer de novo. Aí eu abri a palavra, fui lá achar João 3. Eu falei, Senhor, eu já trouxe uma palavra. Eu falando com Deus no meu espírito, né? Eu já trouxe uma palavra. Se eu for pregar, é em tal texto, em tal texto. Aí o Espírito Santo, irmão, diante do meu Senhor, falou assim,
Você quer pregar o que você tem, porém sozinho? Ou você quer pregar o que eu estou te mandando, porém eu serei contigo? Irmãos, e eu sou muito temente a Deus. A igreja cheia de pastores, meu Deus, seja o que Deus quiser. Pastor Júlio vai trazer a palavra de Deus. Aí eu abri a Bíblia, irmão. Falei João 3, acho que é 3,7, uma coisa assim, né? Necessário vos é nascer de novo. Irmãos, que correção. Que correção. Mas o Espírito Santo, como ele me prometeu, ele não me deixou só. Ele provou que era ele que estava falando. Porque eu não corrijo a igreja de ninguém. Não consigo. O pastor da igreja que corrige a igreja dele. Mas foi uma correção santa que pegou em todo mundo. Em todo mundo. Que, olha, para o Espírito Santo mostrar que era ele. Quando chegou do meio para o final, o Espírito Santo tomou a igreja num Pentecoste. Era tanta línguas estranhas, era tanta gente chorando, era tanta... Ai, graças a Deus, ainda bem. Meu Deus, porque pregar corrigindo os outros é muito difícil. A não ser que seja uma missão. Isso aí, no caso, foi uma missão dada pelo Espírito Santo. E é aqui que eu quero pegar. Eu quero que você entenda isso. Quando o Espírito Santo de Deus lhe mandar fazer algo, faça. Não se atreva, olha, é duas coisas que você tem que tomar cuidado. Não se atreva a desobedecer o Espírito Santo, se você tem certeza que é o Espírito Santo. E não se atreva a colocar palavras na boca do Espírito Santo que o Espírito Santo não está falando. Por exemplo, um amigo meu que estava pregando e viu todo mundo ali no sambalelê, no reteté e papapá. Aí ele disse, o Espírito Santo está dizendo que a grande é a obra que vai nesse lugar. E na hora o Espírito Santo falou para ele, eu não estou dizendo nada disso que você está dizendo. Ele disse que se abateu, a pregação acabou para ele ali. E ele ficou 2 semanas de cama, arriado, porque o Espírito Santo cobrou dele. Agora tem que tomar cuidado, porque não é qualquer pessoa que diz, o Espírito Santo está me dizendo não. Tem que ter uma certeza. Eu tinha certeza que o Espírito Santo de Deus estava falando comigo. Até porque eu não consigo pregar algo que Deus não coloque no meu coração. Inclusive, esse vídeo eu estou fazendo porque o Espírito Santo colocou no meu coração para fazer. Eu tenho certeza disso. Outra vez, só para fechar o vídeo aqui, eu cheguei numa igreja cheia de pastores. Aí o pastor falou, Júlio, dirige o culto. E eu ali dirigindo o culto, normalmente, tal, tudo rito, tudo certinho. Aí na hora da pregação, eu devolvia o microfone, né, para o pastor. E o pastor falou, irmão, vamos orar pela pregação. Aí chamou. Pastor fulano de tal, prega a palavra de Deus. Quando ele falou, pastor fulano de tal, prega a palavra de Deus, eu fiz assim, ó. Meu Deus do céu. Por que você fez isso? E aí o pastor foi pregar, coitado, irmão. Ele tentou de um lado, tentou de outro, e aí o Espírito não desenvolveu a palavra. E foi aquele angu de caroço. Você percebe quando Deus está dando a palavra e quando Deus não está dando. Aquele angu de caroço, coitado, desceu ali, cabeça baixa. Eu falei, mas ele não tem culpa. Quando terminou o culto, eu já falei para vocês que Deus me usa como profeta, né? Para repreender líderes ainda. Quando terminou o culto, deixei tudo esfriar e tudo. Aí quando estava só eu e o pastor, esse pastor, né? Eu falei assim, pastor, Deus colocou uma palavra no seu coração? Ele falou, colocou uma palavra no meu coração. Eu falei, e por que o senhor não pregou? Não, é porque eu quis honrar o pastor fulano de tal e tal. Aí eu falei, mas convém honrar a Deus e não aos homens.
E sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estava hoje no meu trabalho descansando do almoço e num cochilo que dei, o Espírito Santo me mostrou eu dirigindo esse culto e me mostrou você pregando. E você negligenciou o que o Espírito queria. Tem que tomar cuidado, o Espírito Santo é muito sutil. Olha, uma vez eu estava dirigindo um culto, irmão. Dirigindo um culto. E o culto fluindo, aquela presença do Espírito Santo gostosa, aquela coisa tão... Aí tinha um jovem de vida duvidosa. Eu sabia que o jovem era de vida duvidosa. Mas eu quis agradar o pastor da igreja. Eu quis agradar o pastor da igreja, porque eu sabia que o pastor da igreja gostava desse jovem. Aí eu falei, jovem fulano tal, tá com oportunidade. Quando eu falei isso, que deu oportunidade, o Espírito Santo me abandonou na hora. Deixei eu sozinho no culto. E para terminar esse culto de dirigir, meu Deus, nada mais dava certo. Sabe, é uma desconexão? Por quê? Porque eu coloquei o microfone na mão de quem o Espírito Santo de Deus não queria. Até nessas coisas, o Espírito Santo de Deus é quem coordena, quem vai orar, quem vai cantar. Pelo menos uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou falando sério e diante da presença do Deus a quem sirvo, irmão. Naquele dia eu me desconcertei todo, porque eu quis agradar o homem. Tem que tomar cuidado nesse negócio de agradar o homem. Eu conheço um pastor que ele disse que estava com raiva de uma irmã. Esse pastor congregou comigo, tá? Eu congreguei com ele. Estava com raiva de uma irmã no culto e dirigindo o culto, ele disse que deu oportunidade para todo mundo e o Espírito Santo no coração dele dizendo, dê oportunidade para fulano. Mas ele, como estava com raiva da irmã, não dou. E o Espírito Santo deu oportunidade para a irmã tal. E ele dava para um, dava para outro. Ele disse que o culto travou, amarrou de um jeito que não ia nem para frente nem para trás. Aí ele, não tem jeito. Aí deu oportunidade para a irmã. Ele disse que quando deu oportunidade para a irmã, parece que o céu abriu, a coisa aconteceu, foi um renovo. Porque, irmãos, quem manda na igreja é o Espírito Santo. Respeite o Espírito Santo de Deus, custe o que custar. Se você estiver dirigindo um culto, o Espírito Santo de Deus dê oportunidade para falar, dê. Se disser não dê, não dê. Você está na direção. E se desobedecer o Espírito Santo, meu filho, você corre o risco. Corre o risco do Espírito Santo não querer mais lhe usar. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que geme com gemidos inexprimíveis, que sente, que ora e intercede por nós. Então ele é digno do máximo respeito e de ser reverenciado e respeitado. As ordenanças do Espírito Santo são ordenanças. Não pode titubear nem para a direita nem para a esquerda. Por causa dessas coisas aí, Saul perdeu o reino. O profeta disse, vá lá e mate os amalequitas. Ele quis fazer o que ele quis. E aí ele perdeu o reino para sempre. Quer ser bem sucedido? Primeiro, aprenda a identificar a voz do Espírito Santo para não sair fazendo besteira e dizendo que é o Espírito Santo de Deus. Porque cobra, tá? Quando eu falo aqui, o Espírito Santo de Deus ministrou isso no meu coração, eu estou na presença dele. E coloco a minha vida e a minha salvação em risco. Então, responsabilidade com as coisas de Deus, mas obedeça o Espírito Santo, custe o que custar. Isso muitas vezes vai custar a sua cabeça, vai custar a gente que odeia você, mas o importante é que você obedeça ao Espírito Santo. Amém? É uma reflexão, se você gostar, se inscreva, deixa um like, comentário, Deus abençoe tua vida.